o tratamento custaria mais de R$ 100.000, com menos de 10% de chance de recuperação. Foi o que o médico disse, com a mesma calma de quem lê a previsão do tempo. Minha família não chorou, não discutiu, só trocaram olhares e foram embora. As palavras da minha mãe foram curtas, porém certeiras. Deixem o velho ir, ele já viveu o suficiente. Não vamos jogar dinheiro num buraco negro. E assim, eles saíram, pela porta e das nossas vidas também. Eu tinha 18 anos, estava falida, furiosa e completamente apavorada. Mas eu fiquei. Gastei todas as minhas economias guardadas para a faculdade. Assinei os papéis de responsabilidade. Aceitei um emprego limpando o chão no mesmo hospital, porque ele não era só um velho. Era o meu avô, o Sr. Antônio Martins, e eu me recusei a deixá-lo morrer sozinho. O que eles não sabiam é que ele ainda viveria por mais 7 anos. E eu me tornei tudo o que diziam que eu nunca conseguiria ser. Quando ele morreu em paz, aos 91 anos, eles reapareceram, não por causa dele, mas por causa do que ele deixou para trás. O corredor estava silencioso demais. Ainda dava para ouvir o eco dos passos deles, muito depois das portas do elevador terem se fechado. Fiquei ali, sozinha, segurando o prontuário do vovô numa mão e minha carteira, quase vazia, na outra. Minha mãe foi a última a sair. Nem me olhou, só lançou um olhar gelado por cima do ombro e disse: "Você pode ficar se quiser, mas não venha pedir nada depois." E foi embora. A enfermeira ao meu lado se remexeu, visivelmente desconfortável. "Você é a Isabela?" Assenti com a garganta apertada. "Vamos precisar de alguém para assinar os formulários de responsabilidade financeira." O plano de saúde cobria apenas 30% dos cuidados dele. Sem ajuda, ele não sobreviveria a semana. Não hesitei. Não porque eu fosse corajosa, muito pelo contrário, eu estava morrendo de medo. Mas só a ideia dele acordar sentindo dor e perceber que ninguém ficou com ele, aquilo me partiu o coração. Então assinei todos os papéis. A pilha parecia mais uma sentença de morte legalizada. Entreguei minhas economias da faculdade, R$ 11.200, que eu juntei com bolsas e bicos de verão. Depois liguei para o RH do hospital, praticamente implorando por um emprego, qualquer um. Às 6 da tarde, eu estava esfregando o chão da ala pediátrica. Às 10 da noite, já estava de volta, sentada ao lado da cama do vovô, segurando sua mão enquanto as máquinas apitavam e zumbiam, como se fosse uma rave silenciosa de UTI. Ele não acordou, por 3 dias. Quando finalmente abriu os olhos, sua voz saiu fraca e os olhos estavam marejados. Mas a primeira coisa que sussurrou foi: "Você ficou." Assenti com lágrimas borrando tudo ao meu redor. Sempre. Naquela noite, enquanto ele voltava a dormir, me sentei ao lado da cama e olhei pela janela. O mundo seguia o baile. Carros passando, luzes da cidade, gente rindo nos restaurantes. Mas ali, naquele quarto de hospital com cheiro de álcool e esperança, algo dentro de mim se quebrou e se reconstruiu. Eles pensaram que tinham me deixado com um homem à beira da morte, mas o que eles realmente me deixaram foi tempo. Tempo para ouvir, para aprender, para me tornar a mulher que eu nunca tive permissão de ser quando estava com eles. Eles se afastaram, eu segui em frente. Os médicos não achavam que ele duraria mais de uma semana, mas passou uma semana, depois 2, depois 3. Começou com sinais sutis, dedos que tremiam, um piscar de olhos, a forma como ele apertava minha mão com mais firmeza durante a noite. Eu lia para ele todas as noites. No começo, nem sabia se ele conseguia me ouvir, mas continuei. Li romances antigos, artigos da internet, qualquer coisa que preenchesse o quarto com um pouco de humanidade. Então, numa tarde, enquanto eu dava caldo para ele na colher, ele resmungou: "Muito salgado." Eu congelei.
Vovô? Ele piscou, olhou para mim e sorriu. Você sempre foi péssima de tempero. Eu ri chorando. Foi a reclamação mais linda que eu já ouvi. Nas semanas seguintes, a recuperação dele foi ganhando força. Não foi um milagre, mas foi constante. Ele começou a sentar, depois falar mais, e logo estava caminhando lentamente, apoiado no meu abraço. Os médicos chamaram de anomalia estatística. Eu chamei de prova viva de que amor vale mais que qualquer estatística do Excel. Nos mudamos para um apartamento minúsculo, com 2 cômodos, do outro lado da rua do hospital. Nada demais. A tinta das paredes descascava, o aquecedor parecia um liquidificador antigo e a gente dividia o banheiro com 2 vizinhos meio esquisitos. Mas estávamos juntos. Durante o dia, eu fazia plantões no hospital e estudava numa EAD pela internet. À noite, o vovô, que devia ter sido engenheiro, me ensinava mais do que matemática e ciência. Me ensinava a consertar coisas, interruptores, cafeteiras, até o rádio velho da vizinha. Ele dizia: a maioria das pessoas joga fora o que quebra, mas se você entende como funciona, pode consertar. Isso vale para máquinas e para a gente também. Essas aulas improvisadas na cozinha, com uma luz piscando no teto como se estivesse em rave, mudaram minha vida. Não eram só sobre fiação, eram sobre autoestima, sobre valorizar o que vale a pena salvar. Certa noite, ele me viu trocando o botão quebrado do micro-ondas. Ele assentiu orgulhoso e disse: "Sabe, você tem a cabeça de um engenheiro." Balancei a cabeça e ri. Tenho a cabeça de uma faxineira que não quer queimar a sopa. Mas por dentro, aquele elogio ficou. Foi a primeira vez que alguém acreditou que eu podia ser mais. Ele não deveria ter sobrevivido, mas sobreviveu. E por causa disso, eu comecei a viver também. O silêncio da minha família se tornou permanente. No começo achei que fosse só um tempo, que quando o vovô saísse do hospital, tudo voltaria ao normal. Mas logo o banco que minha mãe usava para me ajudar com as contas foi encerrado. O plano de celular da família foi cortado. A última mensagem dela dizia: "Você fez sua escolha. Não espere mais nada de nós." Sem conversa, sem explicação, sumiram. Chorei por dias. Não só pela dor, mas pela certeza de que eles nem sentiram minha falta. O vovô percebia isso no meu rosto, mesmo quando eu tentava disfarçar com um sorriso. E sabe o mais incrível? Ele nunca falou mal deles. Ele apenas disse: "Tem gente que só sabe amar quando tudo tá fácil. Você não é dessas pessoas." O dinheiro acabou num piscar de olhos. Eu fazia jornada dupla. Limpava o hospital à noite e, durante o dia, ajudava no balcão de suprimentos. Estudava para as provas do supletivo entre um esfregão e uma pilha de uniformes. Às vezes deixava de comer só para garantir uma refeição melhor para o vovô, e ele odiava isso. Foi aí que ele propôs um acordo. Me ensinaria tudo o que sabia, mecânica, programação básica, leitura de plantas, se eu prometesse cobrar pelos serviços. No 3º mês, já tínhamos uma caixa de sapato cheia de dinheiro com uma etiqueta: fundo para reparos. No 6º mês, os vizinhos começaram a bater na porta pedindo ajuda para consertar geladeira, trocar a fiação de lâmpada, até instalar temporizador de irrigação no quintal. A garagem virou um mini YouTube de faça você mesmo, mas ao vivo. Nunca anunciamos nada, mas a fofoca corre mais rápido que o Wi-Fi em festa de aniversário. Diziam: a Isabela e o avô dela não só consertam as coisas, eles se importam. Certa noite, enquanto eu mexia numa torradeira jurássica que alguém deixou lá, o vovô soltou: "Você não precisa do nome deles para construir o seu." Olhei para ele, confusa. "Nome de quem?" perguntei. Ele não respondeu. Só continuou torcendo os fios como se fosse segredo de Estado. Foi aí que entendi. Ele estava me preparando não para vingança, nem para provar nada para ninguém, mas para a independência, para uma vida onde eu não precisasse de autorização para existir. Naquele mesmo ano, terminei o supletivo.
No verão seguinte, entrei num curso de meio período voltado para mulheres na área de tecnologia e engenharia. Quase desisti. Achei que não era do tipo, mas o vovô disse: quem pertence não é quem nasce no cômodo, é quem constrói a porta. Então, construí a minha e atravessei. 7 anos. É quanto tempo faz desde que eles foram embora. 7 anos desde que assinei formulários do hospital com as mãos tremendo e sem um centavo da faculdade que me prometeram. 7 anos desde que virei a garota que ficou. E nesse tempo, me tornei muito mais do que a moça do esfregão e do ferro de solda. Me tornei Isabela Martins, construtora de sistemas, rejuntadora de coisas que o mundo jogou fora, uma mulher com um nome que valia por si só, não pelo sobrenome da família que me largou. E tudo começou ali, na garagem. O vovô e eu criamos um protótipo de sensor de queda emergencial, simples, usável e acessível. Ele até fingiu uns tombos na cozinha para testar e para me assustar de leve, claro. Levamos o projeto para uma clínica local, que adorou a ideia. Logo conseguimos nossa primeira bolsa pequena, depois outra, até termos uma equipe de 2 estagiários que toparam embarcar no projeto com a gente na base do Café e Esperança. Batizamos o projeto de Seguro Vida Tecnologia Assistiva. No 5º ano, viramos oficialmente uma empresa. No 6º, fechamos contrato com 3 instituições de cuidado a idosos em São Paulo. No 7º ano, nossos dispositivos protegiam mais de 10 idosos, e isso só nos registros. O vovô virou nosso conselheiro, mascote e cobaia preferido. Mas, acima de tudo, ele era minha âncora, em cada decisão, em cada código rabiscado na parede da sala. Ele estava lá. Não falava muito, mas quando falava, era tipo frase de biscoito da sorte com sabedoria de tio do boteco. Sucesso não vale nada se te faz esquecer quem você é. O jornal local até fez uma matéria, de faxineira a CEO, a mulher que reconstruiu seu futuro a partir dos cacos. Não mandei para minha mãe, nem precisava. A história correu sozinha, passou pela cidade, pela família, até chegar àquelas pessoas que diziam que eu estava perdendo tempo cuidando de um velho doente. Não me vangloriei, nem respondi o e-mail do primo metido perguntando: e aí, quanto tempo você ficou mesmo? Porque eu sabia de uma coisa que eles não sabiam. Meu nome não veio deles, veio de cada madrugada em que eu não desisti, de cada parafuso apertado, de cada boleto pago com o último centavo, de cada palavra que o vovô sussurrava quando eu achava que não ia dar conta. Ele tinha 91 anos quando a saúde começou a fraquejar de novo, dessa vez mais devagar, mais gentil. Continuava tomando café da manhã, comentava meu código, sorria quando eu entrava na sala. Mas a gente sabia, dessa vez ele não ia melhorar. E pela primeira vez, fui eu que não quis deixá-lo ir. Ele faleceu numa terça-feira. O dia amanheceu suave, como se até o sol tivesse tirado o pé do acelerador. Estava sentado na cadeira preferida, perto da janela, meu cantinho de reflexão, como dizia, com um livro fechado no colo, uma xícara de chá pela metade e aquele sorrisinho sereno no rosto. Sem máquinas, sem barulho, só paz. Fiquei ali segurando sua mão por um bom tempo, sem pressa de chamar a enfermeira do hospital. Não porque eu não soubesse o que fazer, mas porque não estava pronta para viver num mundo sem a voz dele. O velório foi simples, como ele queria. Sem flores, sem discursos pomposos, só os vizinhos, alguns colegas dos nossos primeiros dias na Seguivida e a enfermeira que um dia disse que ele era o paciente mais gentil que já conheceu. Estava me despedindo do pessoal na saída do cemitério quando ouvi passos de salto alto batendo no cascalho. Saltos caros. Me virei e congelei. Lá estavam eles. Minha mãe, meu tio com a esposa e meu primo, num terno preto engomado, como se tivesse indo para a reunião do conselho da Petrobras. Olhavam em volta como turistas, vendo a dor dos outros. Minha mãe abriu os braços como se os últimos 7 anos não tivessem passado. Isabela, querida!
Você se tornou uma mulher incrível! Eu não me mexi, nem respondi. Ela insistiu. Eu sei que as coisas ficaram complicadas naquela época, mas ainda somos uma família. E o seu avô? Ele teria querido que estivéssemos juntos para esse momento. Eu queria rir, queria gritar, perguntar se ela lembrava de ter me deixado naquele corredor como se eu fosse um guardanapo de papel usado. Mas não lembrei. Apenas apontei com a cabeça em direção à capela. Ele tá lá dentro. Você tem 5 minutos. Depois do culto, enquanto eu recolhia os programas e dobrava discretamente os comprovantes de doação para o nosso novo projeto de auxílio a idosos, ela veio de novo, dessa vez com aquele sorriso ensaiado que eu lembrava bem, típico dos jantares de aniversário em família. Então, sobre o patrimônio, disse ela num tom quase casual, como quem pergunta se ainda tem pudim na geladeira. Presumimos que haja um testamento. Seu avô não era de deixar as coisas soltas. Olhei para ela como quem olha um boleto no fim do mês. Ah, sim, respondi. O sorriso dela se abriu como boca de jacaré. Maravilha! Precisamos conversar sobre como tudo será dividido. Foi aí que eu falei. Falei de verdade. Você o deixou morrer sozinho numa cama de hospital, mãe. Durante 7 anos não visitou, não ligou, não perguntou se ele ainda estava vivo. Só apareceu agora porque achou que ele valia alguma coisa. Ela piscou. Só uma vez. Mas bastou. Depois explodiu. Não seja dramática. Você ainda é neta dele, mas nós somos os filhos. Ele não nos deixaria de fora. Olhei para o envelope de madeira em minha mão, lacrado e já sob os cuidados do advogado dele, o Dr. Paulo Alencar. Você vai descobrir amanhã, murmurei. Mas saiba que ele não foi nem de longe tão paciente quanto eu. Na manhã seguinte, cheguei ao escritório de advocacia 15 minutos mais cedo. Não por nervosismo, mas porque eu me preparei para esse momento durante 7 longos anos. O Dr. Paulo Alencar, advogado do meu avô, me recebeu com a mesma gentileza profissional de sempre. Ele conhecia o vovô desde os tempos do protótipo da Seguivida Tecnologia, ajudou a montar a papelada da empresa e agora estava ali para ajudar a fechar o ciclo. A sala de reuniões cheirava a madeira polida e nostalgia. Sentei na ponta da mesa. Diante de mim, um envelope lacrado e uma pequena caixa de madeira, a tal que o vovô me mandou manter fechada até este dia. Minutos depois, os demais chegaram. Minha mãe entrou como se fosse dona do prédio, com um salto alto tão fino que parecia agulha de tricô. Meu tio veio logo atrás, com o rosto de quem já calculava centavos. Meu primo se sentou na minha frente, sorrindo como se já tivesse parcelado a herança em 12 vezes. Ninguém me cumprimentou. Dr. Paulo pigarreou e começou. Este é o testamento de Antônio Martins, datado e autenticado em seu aniversário de 90 anos. Ele me olhou. Senhorita Isabela, poderia abrir a caixa agora? Assenti e levantei a tampa. Lá dentro, o velho relógio de bolso do vovô, aquele que ele dava corda todo dia às 7 da manhã. Escondidos embaixo dele, havia um pendrive e um bilhete dobrado. Empurrei o pendrive até o Dr. Paulo, que o conectou ao monitor. A tela se iluminou com o rosto envelhecido do vovô. Sua voz ecoou pela sala, firme e serena. Se você está ouvindo isso, é porque eu já parti. E se as pessoas que eu acho que estão aí realmente estão, bem, não estou nem um pouco surpreso. Minha mãe se remexeu desconfortável. Meu primo olhou para o teto, talvez tentando invocar os anjos da herança. Você direto, continuou o vovô. Eu, Antônio Martins, deixo todo o meu patrimônio, incluindo ações da Seguivida, imóveis, contas bancárias e direitos autorais, para minha neta, Isabela Martins. Tudo. O queixo do meu tio caiu no chão. Minha mãe se inclinou, bufando de indignação. Isso não é legal. Ele foi manipulado. Ela estava com ele todos os dias. Quem garante o que ela disse para envenenar ele contra a gente? Dr. Paulo levantou um formulário.
O Sr. Antônio passou por avaliação cognitiva 2 semanas antes da gravação. Estava plenamente lúcido. Nenhuma coerção, nenhuma alteração necessária. Minha prima se levantou. Isso só pode ser piada. Ela era uma cuidadora, vivia às custas dele. O vídeo do vovô seguiu como se tivesse ouvido tudo. Para quem diz que ela me tirou de vocês, eu digo que ela me deu mais 7 anos. Me deu manhãs de sol, café fresco. Me deu sentido. Vocês me deram silêncio. Me deixaram morrer porque eu era um incômodo. Ela ficou. Ela construiu algo. Não só uma empresa. Uma vida. Minha mãe ficou pálida. Eu permaneci em silêncio. O advogado dobrou o testamento com precisão cirúrgica. Não há beneficiários alternativos, nenhuma cláusula de contestação. Qualquer tentativa judicial anula o direito à herança. Os desejos de Antônio Martins são definitivos. Isabela Martins é a única herdeira. Ninguém disse uma palavra. Só o zumbido do ar-condicionado e o som sutil de um legado escapando das mãos erradas. À medida que iam saindo um a um, minha mãe me olhou com algo que quase parecia medo. Mas eu não me assustei, porque agora ela sabia. Eu não era mais a garota que eles deixaram para trás. Eu era a mulher que ele escolheu. E eles não saíram em silêncio, claro. Na hora em que as portas do escritório se fecharam atrás de nós, minha mãe se virou para mim com veneno nos olhos e veneno na voz. Você acha que isso te faz melhor do que a gente? Você manipulou um velho no leito de morte para fazer ele assinar tudo. Olhei para ela. Aquela mesma mulher que um dia me disse, sem nem piscar, que eu estava desperdiçando minha vida com um homem que não veria nem o nascer do sol. Agora estava ali, a poucos centímetros de mim, bufando de raiva. Não por ter perdido o pai, claro, mas pelo dinheiro que ele deixou. Você o abandonou, eu disse com a calma de quem já viu esse filme e sabe até os créditos finais. Você nos abandonou. E por 7 anos, nenhum telefonema, nem para perguntar se ele ainda respirava. Meu tio, o sempre diplomático Dr. Paulo Alencar, tentou intervir com a voz firme. Somos filhos dele, Isabela. Você não pode apagar isso. Virei para ele com aquele olhar que só quem segura a louça súria da vida sabe dar. E esse título significava o quê para você, hein? Um dever? Um laço de sangue? Ou só um direito de nascença achando que garantia um pix gordo no final? Ele cerrou os punhos, como se minhas palavras tivessem batido mais forte que chinelo de mãe. Podemos contestar o testamento. Aí meu primo, sempre o mais estabanado, explodiu. Vai lá então, vai pra mídia. Diz que vocês manipularam um homem com demência terminal. Sorri, não porque achei engraçado, mas porque eu estava preparadíssima. Vai, eu te desafio. E aí eu solto o vídeo completo, sem corte, do depoimento do vovô, junto com os laudos médicos, os diários e as cartas escritas à mão, onde ele detalha o que cada um de vocês não fez quando ele mais precisou. Deixa o Brasil inteiro ver que tipo de família vocês realmente eram. O silêncio que se seguiu foi o mais barulhento da noite. Mas eu ainda não tinha terminado. Enfiei a mão na bolsa, tirei um envelope e entreguei à minha mãe. Isso aqui, falei olhando direto nos olhos dela. Ele escreveu 1 mês antes de partir. Não tem valor jurídico, mas é pessoal. Ela hesitou, mas abriu. 3 palavras escritas com aquela caligrafia precisa do vovô Antônio. Você foi embora. As mãos dela tremiam. Ela amassou o papel como se isso apagasse a vergonha. Pela primeira vez, ela não disse nada, nenhum grito, nenhum drama. Só silêncio. E esse silêncio disse tudo. Virei para sair. Já na porta, falei sem me virar. Você perdeu a herança. Mas pior do que isso, perdeu ele. E, sejamos francos, perdeu muito antes de ele morrer. Eu não tirei nada de você. Você é que abriu mão de tudo quando escolheu o conforto ao invés do amor.
Eles me viram sair para a luz do sol e, pela primeira vez, eu não me senti pequena diante do julgamento deles. Me senti inteira. Não porque venci, mas porque sobrevivi. Porque eu fiquei. Porque construí algo bonito com as cinzas que eles deixaram para trás. E porque, no fim, ele escolheu a mim. Não só no papel, mas com o tempo dele, a confiança e aquele amor silencioso, firme e constante que só um avô que realmente vê você consegue dar. 6 meses depois, a casa estava mais silenciosa do que nunca, mas nunca solitária. Guardei a chaleira, que ele adorava, a cadeira de balanço perto da janela e o relógio de bolso. Dou corda nele todo dia, às 7 da manhã. É meu ritual, minha promessa. Mas o que fiz depois não foi sobre luto, foi sobre recomeço. Usei parte da herança para fundar a Fundação Esperança Viva, nomeada não só pelo sobrenome dele, mas pelo que ele representava. Um solo fértil de esperança plantada no meio do descaso. A missão era simples: dar treinamento técnico e apoio emocional a adolescentes e idosos abandonados. Gente como nós. Começamos com 3 notebooks usados, 2 mesas dobráveis e uma sala alugada no centro comunitário. Mas no dia em que nossa primeira aluna terminou seu próprio dispositivo básico de detecção de quedas e gritou: "Funciona mesmo!", senti um estalo no peito. Aquela alegria era ele, continuando. 1 ano depois, inauguramos nossa primeira oficina permanente. Em 5 anos, uma de nossas bolsistas virou desenvolvedora sênior na Segue Vida Tecnologia Assistiva. Quando ela me convidou para a formatura, disse: "Eu nunca tive família de verdade, mas sua fundação me fez sentir importante." Dei a ela a chave inglesa favorita do vovô Antônio, aquela que ele dizia consertava mais do que circuitos. Você importa, e nunca deixe ninguém te convencer do contrário. Hoje, continuo morando na mesma casa. A empresa cresceu, mas minha vida segue simples. Nada de mansões, iates ou carro importado com nome de animal. Só propósito e paz. Porque eu sei o que é riqueza de verdade. São os 7 anos a mais que ganhei com ele. São as vidas que ajudei a reparar. É a garota que eu era e a mulher que me tornei por ter ficado quando ninguém mais ficou. Às vezes penso naquele dia no hospital, quando fomos deixados lá. Eu me sentia em pedaços. Mas hoje vejo que nasceu daquilo. Não mágoa, mas pertencimento. Não revanche, mas reconstrução. Não herança, mas legado. E hoje à noite, vou dar corda ao relógio de bolso de novo. E um dia, quando eu souber que alguém está pronto, eu vou passar ele adiante. Não porque vale dinheiro, mas porque carrega tudo que vale a pena. E vou repetir o que ele me disse uma vez. Você ficou, você construiu, agora é seu. Bom, a história de Isabela Martins nos lembra que a verdadeira riqueza vai muito além do dinheiro ou do sangue que corre em nossas veias. É sobre quem escolhe ficar, quem decide amar nos momentos difíceis, quando tudo parece perdido. A coragem dela não foi apenas em cuidar do avô, mas em enfrentar o abandono, o preconceito e a luta diária por dignidade. Sua trajetória mostra que pertencimento não é dado automaticamente, é conquistado com atitudes e resiliência. O amor que ela deu e recebeu, silencioso, firme, transformou não só a sua vida, mas a de muitas outras pessoas ao redor. Essa narrativa nos convida a repensar o que valorizamos em nossas relações familiares e o impacto que podemos ter quando escolhemos permanecer, construir e perdoar. A maior lição dessa história é que a verdadeira herança não é material, mas o legado de amor, cuidado e perseverança que deixamos para aqueles que virão depois de nós. Isabela nos mostra que mesmo quando o mundo parece virar as costas, a decisão de continuar lutando pode transformar não só a nossa vida, mas a de uma comunidade inteira.
O que realmente importa é construir algo significativo, com propósito, que vá além das expectativas e dos laços superficiais. Sua jornada ensina que o abandono familiar não precisa definir nosso destino. Podemos criar nosso próprio caminho e provar que o valor do indivíduo está em suas ações e no impacto positivo que gera, não em um sobrenome ou um pedaço de papel. Agora me diz, você acha que o amor e a dedicação de Isabela foram mais importantes que o dinheiro que ela recebeu? Por quê? Se estivesse no lugar dela, teria conseguido seguir firme mesmo com a família ao lado contrário? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10, para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se você gostou dessa história emocionante de superação e amor, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos que inspiram e emocionam. Sua presença aqui faz toda a diferença.